Bom, eu quero agora trazer o nosso convidado, o primeiro convidado de hoje, Walter Maciel, CEO da ZQuest, que está aqui com a gente hoje, especialmente até aqui no nosso estúdio. Walter, muito obrigada, seja muito bem-vindo à BMC News. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia. Paula, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Ô Walter, o Marco falou ali daquela DR, ontem a gente falou bastante aqui, repercutiu bastante as declarações do Paulo Guedes com o presidente do Banco Central, Campos Neto, sobre realmente a necessidade de retomar ali a credibilidade fiscal do Brasil por meio de reformas e ajuste fiscal. Tirando a DR do lado, eu queria saber a sua opinião sobre esse cenário. Você vê o Brasil colocando realmente em prática no próximo ano as reformas, privatizações, os ajustes, enfim, que precisam ser feitos? A verdade é que essa é a grande questão hoje que impede o mercado de fazer uma grande mudança, né, na curva de juros, mesmo talvez no preço do real em relação ao dólar. A Bolsa anda hoje numa direção um pouco diferente, mas essa indefinição em relação às reformas é o que impede o Brasil hoje de ter uma valorização muito grande do real, um fechamento das taxas de juros de longo prazo. Todos hoje entendem essa necessidade. Evidentemente que o mercado há meses atrás estava muito mais preocupado com a possibilidade do governo ter que fazer novos movimentos de expansão de dívida para socorrer a população no caso de uma segunda onda. A proximidade agora da vacina começa a reduzir um pouco, vamos dizer, esse cenário que seria o worst case cenário com que o mercado trabalhava, mas a verdade é que a dívida pública brasileira hoje já trabalha em padrões muito elevados. Então o mercado espera pelas reformas, parece existir algum consenso, tanto no Executivo quanto no Congresso, que são necessárias, porém não aparece um plano claro e principalmente como isso será executado. E essa indefinição hoje que nos atrapalha. Talvez o real pudesse estar trabalhando aí a 4,5, 4,70, as curvas de juros futuros muito mais próximas da Selic, e hoje o que se vê é que, na verdade, o receio de que essas reformas não passem é que mostram, que causam esse estresse nos preços de ativos. Eu quero trazer o Marcos Saravalho para essa nossa conversa também, já pegando aí essa mesma linha ali que o Walter estava falando. Ô Walter, hoje nós estamos com a taxa de juros no menor patamar, né? A gente nunca teve uma Selic tão baixa. A pergunta que eu deixo para o Walter, se você realmente acredita que esse cenário deve se manter por mais algum tempo, ou você acha que a conjuntura pode fazer com que os juros subam? E depois eu queria que o Marco falasse como pensar em investimentos numa possível alta da Selic. Mas vou começar com os nossos convidados, o Walter primeiro. Obrigado. Eu acho que a gente está hoje num cenário fantástico. Aconteceu, inclusive, um Black Swan nessa eleição americana, porque a vitória do Joe Biden se dando com um Senado mais dividido, com uma presença mais forte dos republicanos, acabou anulando, reduzindo as chances de um governo americano muito intervencionista, que aumentasse os impostos. E, ao mesmo tempo, enquanto você tem um governo mais de centro e mais pró-business, você certamente, com o Biden presidente, vai ter uma postura mais favorável ao comércio, distensionando relações internacionais, e isso já está provocando uma grande rotação do preço de ativos, junto com a vacina também. As empresas que trabalhavam mais em e-commerce bombaram muito durante todo esse período, certamente ganharam anos, avançaram muito no seu market share. No Brasil, inclusive, essa presença de e-commerce ainda é muito reduzida, mas com a perspectiva da vacina, empresas mais tradicionais, como o Marcos estava falando agora há pouco tempo, começam a se valorizar. E você começa a ver também um movimento muito grande pró-commodities. Então você tem um cenário muito favorável ao Brasil. A gente viu todos os estímulos em 2008, muitos falavam que esses estímulos trariam hiperinflação e começamos em 2020 com o mundo com as taxas mais baixas até então de todos os tempos de juros e também crescendo pouco. Então o cenário prospectivo é de um mundo ainda com juros muito frouxos e isso nos ajuda demais. Mas a ausência de reformas é uma grande preocupação. Por outro lado, eu não consigo ver hoje aquele pior cenário, um cenário em que o governo hoje resistiria a pressões e faria gestos populistas que pudessem aumentar ainda mais o nosso déficit público. Certamente, caso isso acontecesse, a gente teria que trabalhar com taxas de juros muito mais altas. Olhando hoje para um desemprego que é muito alto, o que mostra que no mercado de trabalho nós não vamos ter pressão inflacionária. Olhamos uma capacidade ociosa, inclusive em função da pandemia, muito grande na indústria, que também mostra que do lado do produtor não existem pressões. As pressões que nós estamos vendo na inflação são pressões de curto prazo,
principalmente impactadas no setor de alimentos. E nós acreditamos que ao longo dos próximos meses essas pressões vão diminuir. Então dá sim para enxergar um cenário de longo prazo de juros baixos. Talvez ano que vem a gente tenha que trabalhar com juros de 3%, 3,5%, é uma possibilidade. Isso para o Brasil ainda é um cenário jamais pensado 2, 3, 4 anos atrás. Então se nós fizermos um mínimo de reformas que possam acelerar, porque a reforma da Previdência já vai trazer essa curva hoje de dívida PIB um pouco para baixo ao longo do tempo, mas se nós conseguirmos fazer reformas que indiquem corte de gastos, que indiquem vendas de estatais, que mostrem que o governo pode acelerar essa queda da relação dívida-PIB, aí então eu acho que a gente vai começar a realmente olhar para um cenário de longo prazo de juros muito baixos. E você, Marco? Bom, até a gente fala aqui todo dia, Paula, toda semana, né, que do nosso tom otimista, nosso otimismo, né? Aí a hora que você junta dois otimistas juntos, né, essa soma não dá 1 mais 1 não dá 2, essa soma 1 mais 1 dá uns 10 mais ou menos, né? E o que eu sempre brinco quando eu faço palestras, enfim, falo com clientes, investidores, eu falo assim, pessoal, eu acho que a gente pode ser otimista ou pessimista, né? Mas acho que pegar os últimos 5 anos de Brasil, mesmo com pandemia, né? Mesmo com toda essa volatilidade que a gente teve no começo do ano, março ali, mas acho que os otimistas estão ganhando muito mais dinheiro do que os pessimistas, né? A gente pegar 2018 para cá, a gente está ganhando muito dinheiro. A gente saiu ali né, arredondando aí uma Ibovespa de 50 mil pontos para 110 mil pontos em um pouco tempo, né? Que eu sempre falo assim, onde é que o investidor vai ter nos próximos 10 anos a possibilidade, vamos pegar 10 anos, né? A possibilidade de ter um retorno, por exemplo, de 50%. Eu acho que é possível, né? Um Ibovespa daqui a 10 anos, se valorizar 50%, pode ser até conservador. Então, como o Walter falou, os juros vão ficar baixos nesses 2%, o mercado todo vem precificando, não deve ficar, mas para padrão brasileiro, se subir para 3%, 4%, que já acho que já é exagero, é um patamar ainda baixo para o Brasil. Então a gente vai continuar tendo ações, né, ganho de capital, retorno. Vou pegar uma métrica aqui muito simples, pegar o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos, né, na média aqui do Brasil, dos grandes bancos. Gira em torno entre 15% a 20% expectativa para o ano que vem. Né? Então você fala assim, eu tenho retorno no meu patrimônio, né, no meu capital empregado, de 15% por uma taxa de juros de 5%, 4%, aí você coloca mais um prêmio, então assim, gera valor para o acionista, né? Então, aonde você vai ter essa geração de riqueza? Não vai ser mais na renda fixa, a gente vai ter que se mexer, sair do lugar, e a gente vai ter que procurar mais casas como a ZQuest, independente, e falar assim, agora me ajuda, né, a realmente ganhar dinheiro. Não dá mais para você simplesmente deixar lá na conta parado, é o famoso overnight, e aí no dia seguinte você tem mais dinheiro. Não, isso não existe mais, né? Às vezes, dependendo da conta que você faz, você tem menos dinheiro se você deixar o dinheiro parado. Então, a inflação vai corroendo todo mês ali o dinheiro que está em más aplicações, né, ou está parado. Então, essa leitura que a gente já faz nos últimos 3, 4 anos, vai ser a leitura nos próximos 10 anos de Brasil. Né? Pode ser que mude um pouco para melhor, um pouco para pior, mas é uma mudança que veio para ficar. Se a gente não se mexer o quanto antes de entender essa realidade, melhor a gente vai ter retornos em investimentos. E assim, é arriscado? Lógico que é arriscado. Mas com certeza o risco no longo prazo compensa muito mais, o retorno tende a compensar muito esse risco. Né? Mas precisamos entender, né, cutucar, provocar o Walter aqui, falando, Walter, o que vocês estão fazendo? Quais são os produtos novos? Onde vocês estão alocando? Quais são as expectativas? Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Muito de crítica, de realmente exigir, né, assim, o trabalho que está sendo feito, mas com certeza o retorno ele aparece e ele é muito bom, muito saudável. Até eu brinco assim, quem tem hoje o retorno de 4% no ano, né, que eu acho que é possível, a gente está falando de 200% do CDI. Então, é um belíssimo retorno, né? Mas a gente tem que ter investimento mais em ações, investimentos um pouco mais com mais risco. Ao longo dos próximos anos, eu acho que é uma realidade que veio para ficar, né? E talvez aí com o cenário econômico global, talvez acelere mesmo essa compreensão, esse movimento, né?